Esse filme me deixou apreensiva, bugou a minha mente, de forma que eu tô até agora em um loop eterno pensando sobre o que aconteceu com o Patrick Bateman em Psicopata Americano. Um filme de 2000, então a gente já pode considerar um clássico, né? O tempo passa voando. Meu Deus, gente! Esse filme, dirigido por Mary Harrow, provoca um jogo mental na nossa mente. Pelo menos eu tive essa sensação. Quando o Patrick aparecia sempre com outra mulher, eu ficava muito aflita, pensando que a qualquer momento ela poderia ser vítima das barbaridades dele. Medo! Mas afinal, existe uma vítima real nesse filme ou tudo não passou de uma fantasia, delírios do personagem? É o que vamos discutir neste vídeo. Eu vou fazer uma análise sem e com spoiler. Se você não assistiu ao filme e quer saber um pouco mais sobre o que se trata, você pode continuar aqui nos próximos minutos, que eu vou falar um pouco sobre a sinopse. Caso você já tenha assistido ao filme e quer pular para a parte em que eu faço uma análise com spoiler, você pode pular para esse minuto aqui. Caso você queira apenas saber sobre o final do filme, você pode pular para este minuto aqui. Olá pessoal, meu nome é Renata Faria, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu já convido você, caso queira desvendar os mistérios de filmes e séries comigo, já se inscreve aqui no canal. E também peço a ajuda de vocês para deixar o like nesse vídeo, porque esse vídeo foi o mais complexo que eu já fiz aqui pro canal, me deu um trabalhinho fazer, então vai estar me ajudando bastante imensamente se vocês puderem deixar o like aqui. Eu vi o Psicopata Americano na Star Plus, mas também está disponível no Prime Video. A sinopse é bem simples. Ambientada no final da década de 1980, a história se passa em Nova York e narra a história do Patrick Bateman, um jovem de 27 anos, vice-presidente da empresa do pai dele, a Pierce, localizada em Wall Street. De dia, ele veste a sua máscara, atua como empresário bem-sucedido, obcecado pela perfeição, noivo de Evelyn, e se encontra com os amigos para conversar sobre trivialidades e vomitar preconceitos. O passado dele é um mistério, a gente não sabe nada sobre a família dele, nada sobre a infância dele, mas à noite ele deixa a sua frieza, a sua monstruosidade extravasar e comete diversas barbaridades. A gente fica perplexo como um ser humano pode se transformar em um monstro, em um ser tão repugnante como o Patrick Bateman. Como ele diz, ele é uma pessoa de carne, osso, sangue, ele só não tem empatia. Ele nutre um sentimento de cobiça, de ódio. Ele não tem nenhum sentimento pelos seres humanos, nem pelos animais. Mas ele afirma querer se adaptar a esse mundo. A gente percebe isso em um diálogo com a noiva dele quando ele está no carro. Mas precisamos ter cautela quando a gente vai analisar esse filme, porque ele é narrado sob a perspectiva do Patrick Bateman, uma pessoa não tão confiável. É tipo o livro do Dom Casmurro. A gente não sabe até que ponto aquilo que ele está falando é verdade ou é inventado por ele. Mas pelo que a gente vê, entendemos que o Patrick Bateman é uma pessoa extremamente competitiva. Ele se compara muito com os outros. E isso tudo nutre nele um sentimento de inveja, de forma que essa inveja dói nele. E ele sente a necessidade, então, de transferir essa dor no outro, de forma que ele vai sentir prazer em ver o outro ser humilhado. Em nenhum momento eu me afeiçoei por esse protagonista, pelo contrário, senti uma revolta, principalmente se você acredita que tudo aquilo de fato aconteceu. E assim, o final, como tudo termina, eu pensei, nossa gente, não pode terminar assim. E mesmo de dia, quando ele veste aquela personalidade dele mais social, ele faz comentários assim super preconceituosos. Ele é um cara machista, fez comentários horríveis sobre pessoas com AIDS, sobre judeus, e utilizou o termo negro como algo pejorativo, como no caso do CD, que ele diz, não, eu não gosto desse CD porque é um som negro, né, como se fosse algo ruim. Já no início do filme a gente consegue compreender que os cuidados que o Patrick Bateman nutre pelo seu corpo ultrapassa o limite de uma vaidade, e a gente percebe que ele é muito obsessivo, de forma que ele se torna um homem doentio.
Além de ele ser um narcisista, ele quer que as pessoas o idolatrem, ele se acha o cara mais inteligente, mais viril, mais lindo. E se ele perceber que alguém está cruzando o caminho dele e for melhor que ele simplesmente tem o desejo de eliminar. Não o desejo, mas literalmente eliminar essa pessoa. Porque a inveja dele é tão grande que ele não controla os próprios instintos. E o Patrick diz em uma das cenas de autocuidado que ele veste uma máscara, mas que essa máscara não diz nada sobre ele. Essa máscara no filme é algo simbólico para a vida dele, porque só ele sabe o que ele esconde por trás dela, que é a sua frieza e a sua psicopatia. E ele diz que a qualquer momento ele sente que essa máscara de sanidade dele pode cair. Então, ele sente que ele pode revelar esse monstro que de fato ele é. O título Psicopata Americano no filme pode nos enganar, porque a gente acaba achando que é aquela típica história de serial killer em que há a perseguição, a caçada desses personagens, o que não acontece aqui nesse filme. Na verdade, esse filme é uma sátira social. Ele tem o objetivo de ter um tom de humor ácido para justamente fazer uma crítica à impunidade das pessoas que ocupam um alto escalão, que ocupam um cargo de poder, como políticos, empresários. E em algumas cenas a gente percebe esse tom de que nada acontece por aquilo que o Patrick Bateman profere. Quando ele está num bar e ele fala comentários asquerosos para a bartender e ela parece não escutar o que ele está falando, porque eu acho que a música está alta, então nada acontece com ele. Quando ele foi à lavanderia para buscar o lençol ensanguentado e ele também faz um comentário agressivo com a moça da lavanderia e ela parece não compreender o que ele está falando. Quando ele fala com a secretária dele nos momentos finais, faz comentários também repugnantes para ela e ela não consegue compreender. Ou seja, nunca ninguém consegue entender o que ele está falando e isso acaba gerando uma impunidade para ele, por ele pertencer a essa classe social mais alta. E não é à toa que eu fui pesquisar as profissões nas quais a gente consegue encontrar mais psicopatas. E em primeiro lugar é justamente pessoas que ocupam o cargo de CEO, chefes de diretores de empresa, em segundo lugar advogados, em terceiro lugar profissionais de mídia. De advogado eu já sabia mais ou menos, porque o que a gente vê é advogado ostentando a carteirinha, de tipo, você sabe quem você está falando? Aí mostra a carteirinha, né? E a gente precisa sinalizar para eles que sim, a gente sabe, um ser humano igual a nós, não tem diferença nenhuma. Ainda o filme faz uma crítica social aos IUPs, que significa os Jovens Profissionais Urbanos. Esse termo surgiu na década de 80 e faz referência aos jovens entre 20 e 40 anos que trabalham em cargos executivos, que ganham bem, pertencem à classe média, vamos dizer assim, a classe B e a classe A, classe alta. E eles são muito parecidos, né? Vestem ternos ou trajes sociais em que a gente consegue até confundi-los. Por fim, a gente pode pensar que o filme ele desafia o espectador a pensar sobre as consequências de um capitalismo selvagem, do hedonismo. A gente percebe que no filme as pessoas são importantes em razão do status, do poder que elas carregam, em razão das roupas que elas vestem de marca. Então, se elas não usufruírem dessa marca, simplesmente elas não são ninguém. Você é aquilo que você compra. E você só vai ser reconhecido pela sociedade se você tiver dinheiro, status e poder. Isso vai acabar te dando privilégios no mundo capitalista. O que o Patrick Bateman não pensa sobre isso, como no diálogo do mendigo em que ele diz que o mendigo está ali na rua porque ele quer, porque ele não arruma um emprego. E claro, tem a nossa parcela de ação, porque a gente precisa enviar currículos para a gente arrumar um emprego, mas também existe toda a questão do Estado por trás, que não está incentivando as empresas a abrirem mais vagas para os trabalhadores. Então, nem sempre aquilo que a gente quer, a gente consegue nesse mundo tão desigual.
E o Patrick simplesmente fecha os olhos para isso, fecha os olhos para os seus privilégios. Quando a gente pensa em um psicopata, eu acho que de imediato a gente já associa aquela imagem estereotipada de um típico psicopata hollywoodiano, em que ele aparece com a faca na mão andando pelas ruas. E não é bem assim, na maioria das vezes não é isso o que acontece. O psicopata é aquele que vai manipular o outro ser humano para atingir aquilo que ele quer, para conseguir dinheiro, para conseguir o poder, e não importa se ele precisa humilhar o outro, porque ele não tem empatia nenhuma pelo outro ser humano. Eles são pessoas extremamente mentirosas, prometem, mas nada cumprem porque ele só quer atingir os objetivos dele. Então a gente pode pensar em estelionatários, são psicopatas, haters, pessoas que cometem bullying, são pessoas que têm zero empatia pelo outro. Ou seja, são pessoas que sentem prazer em ver a dor do outro, em humilhá-los, em ludibriá-los para conseguir aquilo que eles querem. Eu acho que psicopata está muito ligado à manipulação, a propriamente a matar o outro. Acho que eles acabam matando muitas vezes indiretamente, através das palavras, através de torturas psicológicas. Esse filme tem um enredo bem complexo e não sou apenas eu que acho isso. A própria diretora Mary Harron afirmou em uma entrevista que não se trata de uma história de um serial killer, é bem mais profundo que isso. Então eu precisei ver esse filme 3 vezes para conseguir tirar alguma conclusão sobre o final, e mesmo assim eu ainda estou pensativa sobre esse final. Agora eu vou comentar um pouco sobre as possíveis teorias de psicopata americano. O filme tem um final bem aberto. Há 3 possibilidades, eu vou dizer depois qual corrente eu acredito que melhor explique o filme, e vou fundamentar também o porquê. E a questão que fica na nossa mente, que a gente sempre tá ali martelando é: tudo foi real ou nada daquilo aconteceu? Foi tudo delírios, fantasias, imaginações do personagem? Porque no final nós temos a revelação do advogado do Patrick Bateman dizendo que viu o Paul Allen em Londres. Então ele não matou o Paul Allen. Isso tudo desnorteou a nossa mente, os caminhos que a gente estava trilhando, achando que tudo estava encaminhando para aquilo que a gente estava pensando, e simplesmente o final nos desnorteou. A primeira teoria é: tudo aquilo que aconteceu no filme foi real. Ele é um serial killer, ele matou o Paul Allen. Inclusive, quando a gente pensa sobre a causa dessa morte, foi algo tão fútil, algo tão frívolo, por causa de um cartão de visitas em que eu, pelo menos, uma mera mortal, não vi nada demais naquele cartão, mas ele fala as sutilezas do cartão. Então ele sentiu essa vontade, em razão dessa inveja, de eliminar o Paul Allen para ganhar status maior na empresa. Mas há controvérsias para quem acredita nessa primeira teoria, porque o advogado do Patrick Bateman diz para ele em um restaurante que não poderia ter sido possível ele ter feito algum mal para o Paul Allen, porque ele viu o Paul Allen em um restaurante em Londres. Só que quem acredita nessa teoria pode afirmar que o Patrick Bateman e os seus colegas de trabalho, porque eu não acredito que eles sejam amigos, porque a relação deles eram muito superficiais, eles tinham conversa muito banais, nenhum aprofundava a relação ali, era tudo muito superficial. Eles pareciam ser réplicas um do outro. Eles usavam os mesmos óculos, as mesmas roupas, eram muito parecidos. Então, o que pode ter acontecido é que o advogado tenha confundido com outra pessoa, de repente até com algum daqueles amigos dele, ou também porque dominava naquela época os Yuppies, essas pessoas que pertenciam à classe média alta, que trabalhavam em cargos executivos, eles vestiam as mesmas roupas, então isso tornava muitos parecidos. Então simplesmente ele viu uma outra pessoa e acabou confundindo com o Paul Allen. Até porque o detetive do Patrick Bateman diz que alguém, eu não me lembro precisamente o nome da pessoa, pensou que teria visto o Paul Allen em Londres, mas depois descobriu que não era o Paul Allen, era outra pessoa. Então isso ratifica que o advogado do Patrick Bateman estava errado.
Outra dúvida que pode surgir para quem acredita nessa teoria é sobre o apartamento de Paul Allen, porque a gente sabe que o Patrick Bateman escondia os corpos das pessoas que ele cometia os crimes na casa do Paul Allen. E no final do filme, quando ele resolve visitar a casa, ele vê que a proprietária da casa estava alugando o imóvel, não sei se era alugando ou vendendo, e não existia mais corpos ali. Então, será que tudo não passou de uma imaginação do Patrick Bateman? Na verdade, para quem acredita que foi tudo real, pode pensar que a proprietária foi cúmplice dos crimes do Patrick Bateman quando ela resolve encobrir tudo aquilo que aconteceu. Quando ela resolve sumir com aqueles corpos para conseguir lucrar com a sua casa. Então ela não tá nem aí, de novo aqui a impunidade do Patrick Bateman, para ela conseguir o dinheiro. Ela só está se importando com isso. E a gente percebe um certo desconforto quando ela está conversando com o Patrick Bateman. Parece que ela sabe que ele é o responsável por tudo aquilo. E ela até afirma, você não volte mais aqui. Então, por que essa afirmação tão estranha assim? Porque se ela não tivesse ciência dos corpos, ela não ia adotar esse tom um pouco duvidoso quando ela está conversando com ele. Ou seja, para quem acredita nessa primeira teoria, o Patrick Bateman é um serial killer, ele é um psicopata, ele matou todas aquelas pessoas, mas não foi processado, ele não foi punido por aquilo que ele fez. Para os defensores da segunda corrente, tudo o que aconteceu no filme não foi real e não passou de delírios, fantasias do personagem Patrick Bateman. Sendo assim, o Patrick, ele não era um psicopata, mas sim um psicótico. E qual é a diferença? Eu fui pesquisar aqui para trazer para vocês. O psicopata, ele apresenta um transtorno de personalidade. Ele nasceu assim. Ele é assim em razão de questões genéticas e também de influências sociais. Então não há uma cura para o psicopata, não há um remédio. Ele precisa mudar a forma como ele pensa, e aí para isso ele precisa buscar terapia. Mas como uma pessoa que quer sempre se manter superior às outras, ele vai ter essa consciência de que não, eu preciso mudar. Então, raramente isso vai acontecer. Já o psicótico, não. O psicótico, ele de fato tem um transtorno mental, porque ele tem essa quebra, uma ruptura com a realidade. Então ele vive aquela outra vida inventada por ele. O psicopata, por outro lado, ele é extremamente racional. Se ele cometer o crime, ele sabe por que ele está cometendo. Já o psicótico, ele pode cometer algum crime se ele tiver um surto psicótico, se ele não tiver um tratamento. Isso pode acontecer porque ele não entende o que ele está fazendo. Então, ele não sabe as ações que ele está cometendo, diferente de um psicopata. O psicótico, por ser um transtorno mental, ele tem tratamento com psiquiatra, eles precisam tomar remédio, fazer terapia. Tratam-se de duas coisas distintas. Então, como tudo aquilo que aconteceu no filme foram fantasias do personagem, ele passava por esses transtornos psicóticos. E a gente pode confirmar isso porque há cenas em que ele aparece tomando remédio e está prescrito por um psiquiatra. Então, se uma pessoa psicopata, ela não procuraria um tratamento, não existiria assim esse remédio, então tudo indica que ele fosse um psicótico, na verdade. Então, aqueles desenhos bem asquerosos dele não indicam que ele fosse um psicopata, porque uma coisa é a fantasia, a gente ter pensamentos e deixar esses pensamentos internalizados, e outra coisa é a gente externalizar, porque a gente não pode ser condenado por um pensamento nosso. A gente passa a sofrer consequências quando a gente exterioriza os nossos pensamentos. Então, o detetive foi inventado por ele para confundir a própria mente dele, porque o psicótico, ele tem pensamentos bem confusos, então a gente vê isso no filme, em que o detetive pergunta a ele onde ele estava e aí ele se confunde. Na cena final também, que ele liga pro advogado dele, ele parece estar passando ali por um surto em que ele vomita tudo aquilo que ele está passando, parecem ser pensamentos desorganizados. Então nada daquilo foi real, tudo isso se confirma pela conversa que ele teve com o advogado dele,
em que o advogado fala para ele que viu o Paul Allen em Londres. Então, não pode ter acontecido isso. E até mesmo os cartões de visita que os colegas dele mostram, porque parecia que todos eram vice-presidentes daquela empresa. Então, será que não passou de delírios do personagem ou de fato aquilo tudo aconteceu? A gente percebe que ele fala que o Paul Allen, ele parecia ser um homossexual reprimido. Então essa raiva que ele nutre por Paul Allen, será que também não era um desejo homossexual que ele tinha reprimido nele mesmo e ele tem essa raiva, ele deseja matar o Paul Allen nos seus pensamentos em razão desse ódio que ele nutre por ele mesmo, assim, pelo próprio Patrick e não pelo Paul Allen, porque às vezes aquilo que a gente mais odeia no outro é aquilo que a gente odeia em nós mesmos. Além da inveja que ele nutria pelo Paul Allen, já que ele conseguia vaga no restaurante mais chique, o Dorsia, que era super difícil de conseguir, então ele não aceitava que o Paul Allen pudesse ter mais privilégios que ele. Então, isso tudo não passou de realidades paralelas que o Patrick Bateman inventou, e até mesmo a gente percebe que ele parece viver em um outro mundo quando ele coloca os fones de ouvido dele, ele chega no trabalho, tá tocando aquela música, ele parece que se desliga do mundo quando ele está também no carro com a noiva dele, escutando música, e ele só quer viver aquela vida dele, ele não quer que ninguém interfira aquela realidade que ele está criando. Então, para quem acredita nesta segunda teoria, nada daquilo aconteceu, o que você viu no filme não passou de fantasias do Patrick Bateman. E por fim, chegamos aqui na terceira corrente. A corrente na qual eu acredito que aconteceu é que o filme ele é um misto de fatos e também de delírios do personagem. Eu não acredito que tudo aquilo que aconteceu no filme seja a imaginação de Patrick Bateman. Pra mim, ele é tanto um psicótico, eu acho que talvez, sei lá, um esquizofrênico, mas também um psicopata. E eu fui pesquisar se era possível acontecer isso ao mesmo tempo. E sim, é possível. Então isso ajudou eu a acreditar ainda mais nessa terceira corrente. Aí eu vou deixar aqui o comentário do psiquiatra que eu encontrei. Na verdade, não fui eu que fiz essa pergunta, né? Que é possível o esquizofrênico ser um psicopata. E o médico afirma que sim, que é possível ter esses dois transtornos ao mesmo tempo, que um não anularia o outro. Outro ponto que me leva a acreditar nesta terceira corrente é que eu assisti a uma entrevista da diretora Mary Harron desse filme, e eu vou deixar aqui na descrição, é uma entrevista que está em inglês, mas é possível você ativar a legenda em português. E ela afirma que ela acha que ela falhou no final desse filme, ela acredita que tenha dado uma ênfase errada, porque muitas pessoas acabaram acreditando que, então, tudo que aconteceu no filme foi uma imaginação, nada foi real. E essa não foi a intenção dela. O objetivo dela era fazer uma sátira social, fazer um filme com um humor ácido para justamente criticar essa classe social alta que pode cometer crimes e sair impune em razão dos privilégios que elas têm. A intenção era fazer o espectador pensar, ué, ele cometeu crimes asquerosos e não foi processado, não foi punido por isso. Isso gera uma certa revolta no espectador. Era essa a intenção dela. E ela queria também transmitir o mesmo sentimento que ela teve quando ela leu o livro, que foi de ambiguidade. Ela falou que ficou muito confusa entre o que era real e o que não era. Era essa sensação que ela queria transmitir no filme, mas que ela acha que acabou não conseguindo fazer isso. Então, para quem não sabe, o filme Psicopata Americano, esqueci de falar, foi uma adaptação de um livro homônimo. O Christian Bale, que esteve também nesta entrevista junto com a Mary Harron, ele afirma que o filme ele parece ter feito um arco que o personagem sai da psicopatia para a psicose. Então, o que dá a entender é que o que aconteceu no início foi em razão da psicopatia. O que aconteceu no final foi uma realidade inventada por ele. Ele já estava sofrendo de psicose. Então, o filme teria a intenção então, de fazer essa crítica de como a persecução penal ela pode ser seletiva e de como o capitalismo ele pode ser destrutivo, ele pode alimentar esses instintos mais selvagens dos seres humanos. Porque enquanto uns estão lutando por um emprego, por uma vaga em um hospital público, outros estão
se matando em razão de um cartão de visita para ganhar ainda mais seus milhões. Eu acredito que o Patrick Bateman tenha de fato matado o Paul Allen. Acontece que, em razão desse status, desse poder que permeia a vida dele, ele sempre era invisível pela sociedade quando ele cometia alguns crimes. Parecia que nada estava acontecendo, né? Por exemplo, quando ele carrega o corpo do Paul Allen no hotel. Tipo, o outro pergunta, é um saco de dormir? Ninguém pensa que ele pode ser um criminoso. Quando o advogado fala que viu o Paul Allen no restaurante, pra mim ele confundiu com uma outra pessoa também, que ele vestia terno e gravata, que eles pareciam ser réplicas um do outro. Porque também se justifica quando o detetive afirma que uma pessoa ter visto o Paul Allen, imagina que na verdade não era ele. E eu acredito que o detetive não foi uma fantasia do Paul Allen, ele de fato existiu. Mas as cenas finais do filme, como aquela cena do gato em que aparece a máquina pedindo para ser alimentada com gato, eu acredito que aquilo dali já foi uma fantasia dele. Quando ele atira nos carros dos policiais e pega fogo, aquilo dali também não passou de delírios dele, não, quase impossível, né, isso ter acontecido. A parte também que ele mata os funcionários do local onde ele vive também, acho que isso não aconteceu. E até mesmo a morte daquelas duas prostitutas também, pra mim, foi tudo imaginação dele. E aí é o momento em que ele tá tendo aqueles surtos psicóticos no final, em que ele liga pro advogado dele, em que ele fala que matou diversas pessoas, e eu acho que ele acaba falando, em razão dessa confusão mental, pessoas que de fato ele matou e outras que ele matou na cabeça dele. Ele passa a viver essa fase mais perturbada da vida dele, porque eu acredito que ele seja também um psicótico, quando a gente vê ele com os remédios prescritos por um psiquiatra, mas ao mesmo tempo ele tem esses traços de psicopatia, porque quando ele comete esse crime, ele sabe o que ele está fazendo, ele não sai da realidade. Ele tem essa perversidade nele. E o que me leva também a crer que ele foi responsável pela morte do Paul Allen é que, muito interessante, o advogado dele ter dito que viu o Paul Allen justamente em Londres, que foi o lugar que o Patrick Bateman escolheu quando foi gravar a fita, que ele teria usado como subterfúgio para esconder o corpo do Paul Allen. Então, que coincidência esse advogado ter visto justamente no lugar que ele escolheu. Isso ratifica, então, que ele confundiu a pessoa, ele não viu o Paul Allen. Aquela parte também que aparece um helicóptero sobrevoando em torno do apartamento dele, acredito que aquilo daí é tudo coisa da cabeça dele, em que ele está vivendo essa fase de que ele acha que tá todo mundo perseguindo, policiais, a senhorinha, o helicóptero, e ele está cada vez mais afundando nesse surto psicótico. E o apartamento? O que aconteceu então? Eu acredito que aquela senhora, como eu falei para quem acredita na primeira teoria de que tudo foi real, que ela foi cúmplice daqueles crimes. Ela queria lucrar em cima da propriedade. Portanto, ela queria se livrar daqueles corpos, fingir que nada teria acontecido para ela, acho que era vender o apartamento logo, ganhar dinheiro, tá tudo bem. Eu senti um desconforto muito grande quando ela está conversando com o Patrick Bateman, o que me fez pensar que, de fato, ela quis encobrir os crimes dele para se beneficiar, dizer, olha, está tudo bem, segue sua vida, não volte mais aqui, eu não falo nada com a polícia e seguimos com a vida. Chegamos ao fim desse vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês, foi bem complexo tentar organizar os meus pensamentos para mostrar essas 3 teorias possíveis sobre o final, então se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu espero ter sido o mais clara possível, pode ter ficado um pouco confuso, mas eu tentei dar o meu melhor aqui, gente. Então, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E não se esquece de deixar o seu comentário aqui sobre qual teoria você acha que pode ter acontecido nesse final de Psicopata Americano, qual que você acredita mais. A gente se vê então agora sim no próximo vídeo.